poucos segmentos de um voo são considerados tão críticos quanto a decolagem. Por isso, nós pilotos estamos sempre preparados para estar 100% atentos durante essa fase. Mas isso não significa que grandes erros nunca aconteçam. Fique ligado. Você sabe como às vezes ouvimos falar de erros que parecem quase cômicos. São aqueles que você só balança a cabeça quando ouve falar deles. E você pensa, como em nome de Deus isso pôde acontecer? Bem, se tem uma coisa que aprendi lendo centenas de relatórios de acidentes e incidentes, é que até mesmo os erros que parecem mais bobos, geralmente, têm origem em ameaças reais e sérias, e que quase sempre há algo a ser aprendido, mesmo com os acontecimentos mais estranhos. Aliás, é por isso também que nunca presumi que eu mesmo não cometeria esses mesmos erros, caso estivesse nas circunstâncias erradas. E isso vale a pena lembrar. Em 1º de dezembro de 2021, uma tripulação da Jet2 se preparava para um voo mais curto, do aeroporto de Londres, Stansted, no Reino Unido, até o aeroporto de Kuusamo, na Finlândia, e depois de volta. Os 2 pilotos haviam estado de folga no dia anterior, mas, como era dezembro, ambos ainda assim verificaram a previsão do tempo e perceberam que provavelmente estaria nevando em Kuusamo durante o voo que fariam. Isso significava que eles enfrentariam condições de operações de inverno, então reservaram um tempo do período de folga para revisar os procedimentos de operações de inverno e se preparar adequadamente. Agora, se você acha estranho que pilotos tirem um tempo longe da família para ler manuais, na verdade não é. Lembro de fazer o mesmo quando estava em Londres Stansted, e isso tem a ver com o fato de que mesmo durante os meses de inverno, você na verdade não é exposto a operações reais de inverno com tanta frequência. E o problema é que as operações de inverno são muito mais complicadas do que operações normais, cheias de ameaças potenciais, que, se você não estiver devidamente preparado, pode realmente te pegar de surpresa em qualquer situação. Por volta das 9h15 horário local, os 2 pilotos chegaram à sala da tripulação e analisaram o material de briefing pré-voo. A partir disso, eles puderam ver que o tempo em Stansted, assim como ao longo da rota, deveria estar razoavelmente bom, mas também que o tempo em Kuusamo estava, como esperado, bastante invernal. A previsão mostrava vento fraco vindo do nordeste, junto com neve leve, reduzindo a visibilidade para cerca de 8 km e uma temperatura de 8 graus Celsius negativos. Então, frio escandinavo, mas nada particularmente ruim. Ao analisarem o aviso aos aeronavegantes, os pilotos não encontraram nada relevante, exceto que o aeroporto de Kuusamo mudaria do serviço de controle de tráfego aéreo para um serviço de informações de voo por volta do horário previsto para a chegada deles. Normalmente, isso não faz muita diferença. Apenas significa que a aeronave teria que operar em espaço aéreo não controlado na decolagem depois. Mas como acabou acontecendo, isso teria alguma importância neste caso. De qualquer forma, os pilotos logo terminaram a papelada, solicitaram o combustível necessário e então foram até seus 4 colegas da tripulação de cabine para informá-los sobre o voo. Seria um pouco incomum, já que o primeiro voo para a Finlândia era mais curto, o que significava que não haveria passageiros no trecho de volta. Mas isso era algo com que a tripulação provavelmente já estava acostumada. Voos mais curtos são operados de uma forma quase idêntica aos voos regulares programados. Geralmente, eles são contratados por uma agência de viagens ou outra entidade. Por isso, podem ter serviço de bordo e programação diferentes. Pouco antes das 10 horas horário local, a tripulação saiu junta em direção à aeronave que estava sendo preparada para eles na área de estacionamento. Era um belo Boeing 737-800 de 5 anos de uso, com 2 motores CFM56 pendurados sob suas asas elegantes. Segundo o relatório final, ela também estava em ótimo funcionamento na ocasião. O comandante, com 44 anos, acumulava mais de 7.450 horas de voo, sendo 3.344 nesse tipo de aeronave. Seu copiloto tinha 41 anos e possuía 4.582 horas, sendo bastante experiente no geral, com pouco menos de 2.400 horas no 737. Enquanto caminhavam,
discutiram quem pilotaria cada trecho do voo. Eles decidiram que o comandante seria o piloto no primeiro voo e o copiloto os traria de volta. Enquanto a tripulação fazia as verificações pré-voo e recebia os passageiros, o copiloto inspecionava o exterior e o comandante preparava o cockpit para a partida, como já haviam feito centenas de vezes antes. Assim que tudo estava pronto, a aeronave foi rebocada, acionou seus motores e, por volta das 10h15 da manhã, horário local, decolou normalmente de Stansted e começou a seguir em direção a Kusamo. Durante o cruzeiro, os pilotos puderam discutir os procedimentos de inverno que enfrentariam. Essas discussões provavelmente abordaram procedimentos de degelo e antigelo, além de outras variações dos procedimentos normais. Veja, ao operar em destinos com neve e gelo, quase todas as partes da nossa operação são afetadas de uma forma ou de outra. Para pousar, é preciso saber o estado da pista e se há resíduos como neve ou lama. Com essas informações, podemos usar a matriz Talpa para saber quão eficientes serão nossos freios para desacelerar. Isso é muito importante para nossos cálculos de distância de pouso, mas também precisamos saber se há lama nas pistas e taxiways, pois isso pode ser lançado pelas nossas rodas e reversores e se depositar dentro dos mecanismos dos flaps. Se esse for o caso, então teremos que esperar para recolher os flaps após o pouso, e só fazer isso depois que uma inspeção adequada for realizada no pátio, para evitar danificar nossos flaps. Durante a inspeção externa, decidiremos o tipo de degelo ou antigelo necessário, conforme o estado da aeronave. Assim como se está nevando, qual é a temperatura do lado de fora e qual é a temperatura dentro dos tanques de combustível, que normalmente é muito mais baixa do que a temperatura externa. Além disso, também precisamos garantir que esses procedimentos de degelo e antigelo sejam executados corretamente, muitas vezes depois que todos os passageiros já embarcaram. Veja, na maioria dos casos, preferimos iniciar os procedimentos de antigelo o mais tarde possível, pois os fluidos só são eficazes por um tempo após a aplicação. Depende da intensidade da neve, do frio externo e da temperatura dos tanques de combustível. Como você pode ver, há muita coisa para se levar em conta aqui, e eu só mencionei alguns pontos. Na verdade, há muito mais, e isso é antes mesmo de começar a falar sobre os procedimentos pré-partida. Mas eu vou chegar nisso em breve. À medida que a aeronave se aproximava do destino, os pilotos pegaram as últimas informações meteorológicas e viram que elas permaneciam inalteradas em relação ao material do briefing. Havia um leve vento de través vindo da direita para a pista 30. A temperatura era de 8 graus Celsius negativos, com uma leve neve contínua, causando uma visibilidade entre 6 e 8 quilômetros. O aeroporto também informou que o código de condição da pista era 4. Isso é em uma escala de 1 a 6, e 4 significa ação de frenagem de média a boa. Não estava muito escorregadia, porém pior do que uma pista molhada comum. Os pilotos usaram a informação para calcular o pouso e perceberam que não haveria problema. O comandante seguiu com o briefing da aproximação padrão do ILS para a pista 3 e cerca de 30 minutos depois, a aeronave pousou normalmente e taxiou até sua posição pelo taxiway Alpha. Agora, o aeroporto de Kusamo é bastante pequeno, então a aeronave utilizou uma posição de estacionamento autoalinhada, o que significa que não seria necessário pushback posteriormente para a partida. Assim que a aeronave parou e os motores foram desligados, os passageiros desembarcaram e a tripulação preparou a aeronave para o voo de volta a Stansted. Enquanto os passageiros desembarcavam, os pilotos já se preparavam para o voo de volta a Londres. Como disse antes, isso seria feito com a aeronave vazia e apenas a tripulação, resultando em peso de decolagem muito baixo. Na aproximação anterior, tiveram leve vento de proa e, em geral, vento de través da direita. E como a única taxiway estava situada quase no final da pista de onde eles tinham vindo, os pilotos decidiram que seria muito melhor decolar da pista oposta, já que isso reduziria bastante a distância de taxiamento. Agora, provavelmente havia outro bom motivo para isso. Como mencionei, ainda nevava lá fora, então a tripulação precisava realizar o degelo e antigelo na aeronave. E como o tempo em que o líquido é eficaz, o chamado tempo de proteção, é limitado. Também é uma boa ideia limitar o tempo de taxiamento para permanecer dentro desse intervalo.
Nesse caso, como a neve era fraca, provavelmente foi mais por praticidade do que por outro motivo. De qualquer forma, ao se preparar para uma decolagem em condições de congelamento, há várias coisas que precisamos levar em consideração. Já mencionei o degelo e o antigelo. Além disso, precisamos calcular o desempenho de decolagem considerando uma pista escorregadia. Ao calcular decolagens, sempre devemos considerar 3 cenários, inclusive em operações de inverno. Só fica um pouco mais complicado no primeiro cenário. Precisamos garantir que a aeronave tenha pista suficiente para acelerar com todos os motores e decolar normalmente, atingindo 35 pés após o final da pista, além de uma margem de segurança de 15%. No segundo cenário, precisamos acelerar até a velocidade de decisão V1, sofrer uma pane de motor nesse ponto e garantir que ainda somos capazes de continuar a decolagem, rotacionar e atingir uma velocidade segura de subida, V2 e 35 pés até o final da pista. No último cenário, também devemos conseguir fazer o mesmo, mas em vez de continuar para a decolagem, esperaríamos 2 segundos após atingir V1 e então decidiríamos rejeitar a decolagem, parando com segurança dentro da pista disponível. Todos esses 3 cenários são calculados, e a maior distância entre eles é a menor distância que podemos aceitar. Isso faz sentido? Bem, basicamente, isso significa que vamos garantir que sempre teremos distância suficiente para que todos esses cenários possam acontecer. E qual deles vai acabar sendo o mais limitante vai variar dependendo, por exemplo, de quão escorregadia está a pista, já que isso, obviamente, vai afetar a distância de frenagem no último cenário, mas neve ou lama na pista também podem afetar a aceleração, tornando os 2 primeiros cenários mais longos. Então, como eu disse, é complicado. Hoje, a maioria das companhias aéreas, como a Jet2, fornece aos pilotos malas de voo eletrônicas com softwares que ajudam a calcular essas distâncias. E o que se torna realmente importante, então, é garantir que a gente realmente insira os valores corretos. Por isso, todos os cálculos normalmente são feitos separadamente por cada piloto e depois conferidos entre si quando estiverem prontos. Nós também, obviamente, precisamos ficar atentos a qualquer mudança nesses parâmetros que utilizamos. Um aumento na queda de neve pode afetar tanto o tempo de espera quanto as condições da pista que usamos para o nosso desempenho. Agora, além de tudo isso, a maioria dos procedimentos e configurações permanece mais ou menos a mesma, exceto pelo fato de que geralmente há alguns passos extras envolvidos. Após ligar os motores, antes de iniciar o taxiamento da aeronave, os flaps normalmente seriam selecionados para a posição de decolagem, mas durante quedas de vento tendemos a adiar a seleção dos flaps até chegarmos ao ponto de espera, pouco antes da decolagem. Fazemos isso porque os flaps geralmente ficam recolhidos no portão, enquanto limpam o restante da asa. Assim, podem congelar e não estão protegidos por fluido antigelo. O fato de os flaps não estarem estendidos onde normalmente estariam, isso é uma grande ameaça. Esquecer de configurar os flaps para a decolagem pode ser extremamente perigoso. Costuma-se que as companhias aéreas forneçam às tripulações listas de verificação e procedimentos de queda de vento distintos, que devem ser seguidos rigorosamente. Como você pode ouvir, isso pode ser difícil de acompanhar e é fundamental fazer tudo corretamente. O que, novamente, provavelmente foi o motivo pelo qual os pilotos deste voo estavam revisando tudo isso em casa no dia anterior. Eu sempre digo aos meus alunos que, ao operar em condições de vento fraco, tudo te diz para apressar. Tempos de espera, slots, tráfego e horário. Mas você precisa fazer exatamente o oposto e desacelerar, porque há muitas maneiras de cometer erros aqui. Agora, na verdade, essa é uma boa regra para seguir em qualquer situação complicada, mesmo fora da aviação. Muitas vezes, é melhor desacelerar para depois poder acelerar. O cálculo de desempenho que esses pilotos fizeram vai se tornar muito importante em breve, então vamos dar uma olhada nisso. Como mencionei antes, os pilotos decidiram usar a pista oposta 1.2 para a decolagem e também basear o cálculo em uma partida da corrida de decolagem a partir da Taxiway Alpha. Assim, eles poderiam entrar na pista em ângulo reto e decolar dali, sem fazer o backtrack. Com 9.600 kg de combustível necessários para o voo de retorno, o peso de decolagem
foi calculado em 52.100 quilos, o que é de 15 a 20 toneladas mais leve do que o normal. Sem passageiros a bordo, a última informação meteorológica era de 8 graus Celsius negativos, vento de 0,40 graus a 5 nós, visibilidade de 6 km com neve fraca e pressão de 983 hectopascais. A queda de neve deixou a pista coberta por 3 milímetros de neve leve, com frenagem de 4, indicando condição de média boa. Quando os pilotos inseriram os dados nos computadores, o cálculo indicou empuxo N1 mínimo de 89%. E as velocidades de decolagem a serem usadas seriam V1, 93 nós, uma velocidade de rotação de 122 nós, e a velocidade segura de subida monomotor de 131, todas com flap 5 como configuração de decolagem. Agora, aqueles que estão prestando atenção perceberam que a V1 estava excepcionalmente baixa neste caso, e isso se deve à condição de pista levemente escorregadia, que exigia uma rejeição de decolagem mais cedo em caso de falha de motor, obviamente combinada com um peso de decolagem muito baixo. Se você gosta de aerodinâmica, deve saber disso. Há ainda outra velocidade a considerar aqui, algo conhecido como VMCG, que é a velocidade mínima de controle no solo. VMCG é a velocidade mínima necessária para manter o controle direcional usando superfícies aerodinâmicas, como o leme de direção, apenas no caso de falha de um motor, com o motor restante produzindo empuxo de decolagem. Como você imagina, essa velocidade deve ser alta para que o leme contrarie o grande empuxo assimétrico nesse caso. E, obviamente, a V1 nunca pode ser menor do que essa velocidade, já que a aeronave poderia perder o controle direcional ao acelerar para a decolagem após pane em um motor. Pela minha experiência, a VMCG aqui provavelmente ficou perto dos 93 nós definidos. Já vi, na verdade, chegar a 105 nós ou mais. Mas, novamente, como eu disse, essa aeronave estava muito leve. De qualquer forma, isso foi um pouco fora do assunto, desculpe. Após os pilotos confirmarem os cálculos e inseri-los no computador de voo, o copiloto prosseguiu. Durante o briefing para a decolagem, solicitaram também a autorização de saída e foram instruídos a subir ao nível de voo 400 após decolar, via um ponto chamado Ibevu, que estava situado a sudoeste do aeroporto, e isso significava que eles poderiam esperar uma curva à direita após a decolagem. Agora, antes de continuar aqui, é importante destacar algumas coisas sobre essa autorização. Em primeiro lugar, o aeroporto de Kusamo havia, nesse momento, mudado de um aeroporto controlado pelo controle de tráfego aéreo para um serviço de informações de voo, ou seja, a pessoa responsável por esse serviço na torre não podia mais emitir autorizações diretas para as aeronaves. Só podia fornecer informações como parte da publicação de informações aeronáuticas da Finlândia, documento oficial que todos os países têm e detalha as regras de aviação em seu espaço aéreo. Aeronaves que decolam do aeroporto de serviço de informação de voo devem virar à esquerda após decolar, salvo outra orientação. Mas a autorização que o voo 2152 havia recebido, obviamente, significava uma curva à direita, algo que, portanto, deveria ser informado pela tripulação. Esse procedimento era comum entre aeronaves que usam frequentemente esse aeroporto, mas não tanto para a tripulação da Jet2, o que eu entendo. Se você tem uma autorização e uma carta mostrando a saída a ser seguida, você não necessariamente pensaria que precisa informar para que lado vai virar, não é? Mas é por isso que é tão importante estar atento aos procedimentos locais quando você opera em qualquer lugar. O primeiro oficial logo completou seu briefing de saída. Ele também disse que, com o pátio coberto de neve, os flaps só deveriam ser estendidos pouco antes de entrar na pista, e que haveria necessidade de realizar um teste de motores na pista. Então, e o que é isso? Um teste de motores em aeronave a jato garante que não haja gelo nas pás do ventilador antes da rolagem para a decolagem. É fundamental verificar a presença de gelo nas pás do ventilador durante a inspeção externa e agir se for encontrado. O ar quente é usado para derretê-lo, ou uma esponja com fluido de degelo quente pode ser usada para remover o gelo manualmente. Esse gelo pode ser difícil de ver,
pois geralmente se forma atrás das pás do ventilador, perto do spinner. Ao inspecionar externamente, sempre usamos as mãos para sentir a parte de trás das pás. Agora, se não encontrarmos nenhum gelo nas pás do ventilador durante a inspeção externa, ele ainda pode começar a se formar enquanto estamos taxiando para a pista, especialmente com certos tipos de precipitação. Então, se a temperatura externa estiver abaixo de 3 graus Celsius com neve, chuva ou umidade visível, normalmente precisamos fazer uma dessas acelerações. A maneira como elas são feitas é a seguinte: o comandante geralmente alinha a aeronave na linha central da pista e, como neste caso, passa os controles ao copiloto, que será o piloto em comando. Ele então irá segurar a aeronave com os freios de pedal e aumentará o empuxo primeiro até 40% de N1 para permitir que os motores acelerem e estabilizem no mesmo nível. E uma vez feito isso, o empuxo é então gradualmente aumentado para 70% e um cronômetro é iniciado, que deve, se possível, rodar por cerca de 30 segundos. A rotação mais alta do motor deve remover qualquer gelo das pás do ventilador, e caso contrário, isso será indicado por vibrações maiores no visor secundário do motor. Se tudo parecer normal, o que costuma ocorrer, ao fim dos 30 segundos, o piloto pode soltar os freios, acionar os botões togar e anunciar empuxo de decolagem ajustado. A aeronave começará a acelerar na pista imediatamente, e é muito importante que o piloto monitorando, o comandante neste caso, verifique corretamente se o empuxo de decolagem está ajustado e então assuma os manetes de potência caso seja necessário realizar uma rejeição de decolagem. Na Jet 2, os procedimentos instruíam o copiloto a imediatamente retirar sua mão dos manetes de potência assim que os botões TOGA fossem pressionados. E isso vale a pena lembrar aqui. Essa era a teoria e o que esses pilotos disseram que fariam no briefing. O copiloto também citou que a rampa estava escorregadia, então havia risco de a aeronave derrapar quando 70% de N1 fosse ajustado. Se isso ocorresse, o comandante orientou o copiloto a soltar os freios e iniciar a rolagem para a decolagem imediatamente. Dito e feito, o piloto finalizou a última parte da lista enquanto a equipe de degelo concluía o procedimento. Após a conclusão, os pilotos pediram à tripulação que se sentasse e solicitaram autorização ao oficial de informações de voo, que aprovou na hora. Os 2 motores foram acionados em sequência e, em seguida, o comandante girou a aeronave e iniciou o breve taxiamento até o ponto de espera na Taxiway Alpha para a pista 1.2. Agora, quando se trata de taxiamento no Boeing 737, isso é feito predominantemente pelo comandante. Agora, existem algumas companhias aéreas que possuem um manche de taxiamento também no lado direito do cockpit, mas na Jet 2, o procedimento era que o comandante sempre deveria fazer o taxiamento. Na maioria das vezes, isso não tinha impacto, mas isso significava que os copilotos ficavam um pouco menos familiarizados, por exemplo, com a operação dos freios em toda a sua faixa. Como o taxiamento para a pista foi curto, a tripulação decidiu que o copiloto iniciasse logo o checklist antes da decolagem, incluindo selecionar flaps, 5 e outras tarefas. O oficial de informações de voo avisou que não havia tráfego reportado e pediu para avisar quando estivessem alinhados e prontos para a decolagem, o que foi confirmado pelo copiloto. Logo, o Majestic 737-800 estava alinhado, com luzes de pouso e saída iluminando o início nevado da pista 1-2. E o comandante passou os controles para o copiloto e informou pelo rádio que agora estavam prontos para a decolagem. A oficial do Serviço de Informação de Voo informou que a pista estava livre. Ela não podia autorizar a decolagem e os pilotos só confirmaram a informação. Mas em algum lugar no fundo da mente da oficial do Serviço de Informação de Voo, uma leve dúvida começou a surgir. Ela sabia qual autorização de saída a tripulação tinha recebido, mas não ouviu eles informarem para que lado pretendiam virar, o que achou um pouco incomum. Na pista, a última parte do checklist antes da decolagem já havia sido concluída, e o copiloto também estabilizou os motores em 40% de N1. O comandante decidiu que queria ver claramente os instrumentos secundários do motor ao aumentar a potência. Então, em vez de deixar o display inferior DU em branco, como normalmente fazemos, ele apertou o botão MFD para ver os instrumentos completamente. Isso exigiria
que ele pressionasse o botão novamente, 2 vezes, ao iniciar a decolagem, para apagar a tela inferior. E ele teria que fazer isso ao mesmo tempo em que iniciava o tempo decorrido em seu relógio com a outra mão. Mas isso provavelmente era algo com o qual ele já estava bastante acostumado. Você pode perguntar, qual era o problema com isso? Eu diria que na verdade nada. O visor inferior geralmente fica em branco, pois só aparece quando é detectado algum excedente. Não era necessário mantê-lo aberto assim. Agora, ele aguardava com um dedo no botão do MFD e outro no relógio, enquanto o copiloto começava a se mover, os manetes de empuxo para frente em direção a 70%. Os 2 motores CFM56 roncavam cada vez mais alto, e toda a aeronave começou a tremer, como sempre acontece quando fazemos esses testes de motor. Mas neste caso, ela também começou a se mover para frente e a guinar levemente. Depois, ficou comprovado que isso na verdade não foi um deslizamento. Na verdade, o copiloto não estava pressionando os freios de pedal com força suficiente, o que permitiu que a aeronave começasse a rolar. E como essa frenagem também não foi completamente simétrica, isso também causou aquela guinada. Você se lembra do que os pilotos combinaram fazer se a aeronave começasse a deslizar? Sim, o copiloto então iniciaria imediatamente a rolagem de decolagem em vez de continuar o run-up. E ele ficou bastante assustado com esse movimento repentino para frente. A primeira coisa que fez foi aplicar o leme de direção para contrariar a guinada. E isso porque ele estava muito consciente da proximidade dos bancos de neve em ambos os lados da pista. E enquanto fazia isso, ele também chamou a atenção. Está deslizando, ao que o comandante respondeu. Deixa rolar! Isso fez o copiloto soltar os freios imediatamente, permitindo que a aeronave acelerasse totalmente na pista. Enquanto isso acontecia, o comandante moveu a mão e transmitiu uma mensagem de rádio, avisando a todos que o voo 2152 estava agora rolando. E aqui veio a próxima peça desse quebra-cabeça. Por quê? Lembra daquela dúvida que o oficial do FIS tinha anteriormente sobre para qual direção a aeronave iria virar? Bem, como o comandante agora informou que eles haviam iniciado a rolagem para a decolagem, ela se sentiu obrigada a confirmar se iriam virar à direita ou à esquerda, mesmo vendo que a aeronave já estava em movimento, e simplesmente perguntou: Jet 2152, confirme se vocês irão virar à direita após a decolagem, o que fez o comandante pensar por um segundo, e então responder: afirmativo. Após essa troca, ele então olhou para seus instrumentos e viu que a aeronave já havia acelerado além de 53 nós. Ele começou a se preparar para a próxima chamada, checagem cruzada de velocidade a 80 nós. Enquanto isso, o copiloto estava concentrado principalmente em manter a aeronave alinhada com o eixo da pista, o que exigiu algum esforço após aquela primeira guinada. Então, provavelmente, ele estava concentrando a maior parte de sua atenção fora da aeronave. Agora, alguém percebeu que está faltando alguma coisa aqui? Bem, durante aquele susto inicial, quando a aeronave começou a se mover e o comandante disse: deixa, o primeiro oficial fez exatamente isso e apenas se concentrou em direcionar. Mas isso também significou que ele nunca chegou a apertar o botão togar nem fez o chamado. Ajustar empuxo de decolagem e o comandante, cuja função era verificar se o empuxo correto havia sido ajustado, foi interrompido pela controladora FIS e passou aqueles primeiros segundos da corrida de decolagem ouvindo e respondendo às chamadas dela. Por isso, a verificação cruzada foi omitida e os níveis de empuxo ficaram em 70% de NUM, configuração inicial de aceleração. Agora, para aqueles de vocês que estão pensando que a diferença entre 70% e a configuração correta de 89% não é tão grande assim, vocês precisam entender que a quantidade de empuxo fornecida por esses motores a jato não é linear. Na verdade, ela aumenta quase exponencialmente à medida que o empuxo sobe. Então, com apenas 70% ajustado em ambos os motores, esta aeronave agora estava acelerando, com aproximadamente a mesma quantidade de empuxo que eles teriam tido. Com apenas um motor funcionando, apenas 53% do empuxo necessário para a decolagem. Isso significava que a aeronave, obviamente, estava acelerando muito mais devagar do que normalmente aceleraria, e ambos os pilotos, aparentemente, sentiram que havia algo errado.
mas eles simplesmente não conseguiam identificar o que era. E o comandante pensou que, bem, talvez tivesse algo a ver com a contaminação de neve na pista. Obviamente, também haveria outras pistas sobre o que ocorria aqui. Para começar, o empuxo correto de decolagem teria sido mostrado com indicadores verdes, nos mostradores de 70%, sendo que 70% estava, obviamente, muito abaixo disso. Além disso, já que o toga não foi selecionado, nem os diretores de voo, nem o painel de controle de modo foram ativados. Na frente de ambos os pilotos, teria mostrado ARM e LNAV em branco, em vez de LNAV em branco e TOGA, como deveria ter mostrado. Mas aqui, chegamos a alguns aspectos muito interessantes que todos nós, humanos, compartilhamos. Veja, geralmente somos muito bons em lembrar procedimentos e etapas a seguir. Mas se por qualquer motivo uma dessas etapas ou procedimentos for omitida, bem, aí somos realmente ruins em perceber isso. É por isso que sempre ensino meus alunos a reiniciar o procedimento atual desde o início, caso sintam que algo simplesmente não está certo. Na maioria das vezes, isso pode ser feito rapidamente, como numa arremetida, permitindo identificar etapas omitidas, se houver. Outra coisa que pregou uma peça nessa tripulação foi a própria aceleração. Veja, acontece que outra fraqueza humana é julgar diferenças nas taxas de aceleração. Como piloto, fazemos centenas de decolagens todos os anos, mas todas elas diferem um pouco nas taxas de aceleração, e a forma como sentimos isso é altamente subjetiva e baseada mais no que vemos do que no que nossos órgãos vestibulares percebem. Por causa disso, teria sido muito difícil identificar por que a aceleração parecia errada neste caso, e, portanto, também identificar a fonte daquela sensação de desconforto que esses pilotos sentiram. E é aqui que a indústria realmente precisa intervir e fazer algo. Embora nós, humanos, talvez não julguemos bem essas situações, computadores costumam ser melhores e podem ser programados para alertar se a aceleração estiver muito abaixo do normal. Um sistema assim pode funcionar totalmente independente das condições externas, cálculos de desempenho e demais fatores, bastando apenas ser implementado. A aceleração real, neste caso, foi de 2,25 nós por segundo, o que estava muito fora do que seria considerado normal, já que a grande maioria das decolagens acelera em torno de 4 nós por segundo. Como eu disse, os pilotos não identificaram isso, e não havia sistema disponível para alertá-los. A corrida de decolagem continuou, com a aeronave ultrapassando 80 nós, confirmado pelos dois pilotos. Segundos depois, passou de 93 nós, e o comandante anunciou V1, seguido por outra espera agonizante, até que a aeronave finalmente acelerou, além de 122 nós, quando o comandante anunciou Rotate. Nesse momento, restavam apenas cerca de 400 metros dos 2.500 metros de comprimento da pista, e a aeronave agora lentamente se elevava no ar. O copiloto rotacionou lentamente, sentindo que a aeronave estava muito pesada e que se comportava como se estivesse voando apenas com um motor, mas sem a guinada que isso normalmente causaria, e ele ainda não fazia ideia de quão próximo isso estava da realidade. Após a decolagem, a aeronave arfou para uma altitude normal de cerca de 15 graus, mas antes de alcançar isso, percebeu que a velocidade havia parado de acelerar perto de V2. Então, ele gradualmente baixou o nariz para cerca de 10 graus, o que lhes deu uma razão de subida de apenas cerca de 600 pés por minuto. Ele também notou, no visor primário de voo, que estava sem orientação vertical, pois os botões TOGA não foram pressionados. O comandante agora recolheu o trem de pouso, mas a aeronave ainda não queria acelerar, e o copiloto então disse: "Precisamos de mais potência." E isso, finalmente, fez com que o comandante olhasse para o visor primário dos motores e percebesse qual era o problema. Ele imediatamente aumentou o empuxo para 89%, o que fez com que, ao passar por cerca de 250 pés, a aeronave começasse a subir normalmente, e a tripulação continuou a decolagem. Ao atingir 2.400 pés, o comandante apertou o botão N1, reduzindo o empuxo para o normal de subida. E ao passarem 3.900 pés, começaram a acelerar e recolher os flaps normalmente. Depois,
mudaram o nível no painel de controle de modo, recuperando o controle vertical. O piloto automático foi acionado e a aeronave subiu até o nível de voo autorizado, 400, rumo a Londres Stansted. O restante do voo ocorreu sem novos problemas, e eles pousaram em segurança no aeroporto de Londres Stansted. Como o voo durou mais de 2 horas, a gravação de voz do cockpit foi sobrescrita. Não se preocupe, novas regras estão sendo implementadas para ampliar a duração dos gravadores para mais de 2 horas. Por exatamente esse motivo, os pilotos relataram diligentemente o que havia acontecido, o que levou ao relatório final que utilizei para este vídeo. Você pode se perguntar por que ele contou tudo isso, se no final tudo ficou bem e ninguém se feriu. Bem, este é um ótimo exemplo do porquê eu adoro fazer vídeos sobre incidentes. Essa ocorrência acabou não machucando ninguém, mas isso faz parte de uma tendência muito séria na indústria que pode acabar em desastre se nada for feito. Devemos criar barreiras melhores para incidentes de configuração incorreta do empuxo de decolagem, seja por erros como este, ou por desempenho de decolagem inserido incorretamente, ou interseções inadequadas usadas para a decolagem. Em 2017, por exemplo, outro Boeing 737-800 decolou de Belfast com 189 passageiros a bordo e acabou decolando 29 metros após o final da pista. Tudo por causa de uma temperatura incorreta que havia sido usada durante a configuração de desempenho. Nesse caso, a aeronave derrubou uma luz de aproximação durante o incidente, mas ninguém se feriu. Depois disso, o Gabinete de Investigação e Análise para a Segurança da Aviação Civil passou a monitorar casos semelhantes. Nos 5 anos seguintes, foram registrados 32 eventos desse tipo, incluindo este. E esses são apenas os que realmente foram reportados. Por isso, o Gabinete de Investigação e Análise para a Segurança da Aviação Civil fez 2 recomendações de segurança, e eu concordo totalmente com uma delas. As autoridades de aviação devem colaborar para criar padrões e especificações técnicas para um sistema de bordo que alerte a tripulação sobre aceleração anormalmente baixa na decolagem. Precisamos disso agora. Então, seja quem for que esteja ouvindo, vamos começar a trabalhar nisso. Além disso, todas as companhias aéreas devem usar algoritmos em seus programas de monitoramento de voo para detectar precursores desse tipo de evento. Isso é para que possamos rastreá-los mais facilmente e ver qual é a real dimensão desse problema. Após o incidente, a Jet2 acrescentou mais treinamento em simulador para testes de motor antes da decolagem. Atualizaram os procedimentos da tripulação e destacaram a importância do uso correto dos freios, entre outros pontos. Seus pilotos também foram lembrados da necessidade de informar para qual lado estavam fazendo a curva após a decolagem. Ao voar no aeroporto FIS da Finlândia, os oficiais do FIS em Kuusamo foram orientados sobre como era extremamente importante evitar transmitir qualquer coisa, exceto informações de segurança realmente cruciais para qualquer aeronave durante a decolagem e a subida inicial. Agora, como eu disse, ter um instrumento dedicado ou um aviso para uma aceleração muito lenta teria sido ótimo aqui. Mas o que ocorre quando os pilotos se tornam um pouco dependentes demais dos instrumentos? Bem, na verdade, vimos isso acontecer lá em 1990. Era uma noite escura, nublada e chuvosa quando um DC-9 da Alitalia começou a descer sobre os Alpes, em direção ao seu destino, Zurique. A bordo, havia um comandante experiente e um primeiro oficial relativamente novo. Quando entramos na história, ele termina o briefing de aproximação para a pista 14. Mas sem que ele ou o comandante soubessem. Algo aconteceu agora dentro de um dos rádios de navegação deles, algo que em breve terá consequências muito sérias. Mas neste momento, tudo está ocorrendo normalmente, e a aeronave continua descendo e logo entra na fila de aproximação junto com várias outras aeronaves. Mas essa aproximação vai se mostrar muito diferente agora. Enquanto trabalhava neste vídeo, arrepiei em alguns momentos. Você vai entender quando eu lançar o vídeo em 1 ou 2 semanas. Mas se você quiser ver isso agora, bem, então você pode ir para patreon.com/join/mentorpilot ou escanear este código QR. Meus apoiadores no Patreon já estão assistindo a prévia,
Adoraria receber seu feedback, pois talvez você possa me ajudar a melhorar ainda mais. Sou Peter Hornfeld e você está assistindo Mentor Pilot. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Tchau!